Começa agora mais uma edição do Supercast, o podcast do Supercanal com convidados exclusivos. Hoje nós estamos recebendo Leonardo Sattler, o Léo Canarinho, é um prazer imenso. Nós vamos falar sobre política, vamos falar sobre empreendedorismo, né? A carreira do Léo. Léo, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Prazer todo meu, Lucas. Quero, nessa oportunidade, cumprimentar todos os internautas do Supercanal, os telespectadores, todos aqueles que nos assistem. Pois é, Léo, a gente recebe com muito carinho. O Léo é uma figura muito conhecida aqui na cidade de Caratinga, né? E para a gente começar, vamos falar um pouquinho da vida, né? Hoje você tem quantos filhos? Você nasceu em Caratinga mesmo, Léo? Lucas, eu fui registrado em Caratinga, saí daqui só para nascer em Timóteo e já retornei, estou aqui desde então, desde que fui registrado aqui. Sou casado, né, com a Carol, já quase 17 anos, 2 filhos, o Felipe e a Sofia. Né, e os pais ainda residem aqui? Os pais aqui em Caratinga, meus pais estão aqui, meu pai, minha mãe. Né, meu pai ainda trabalha, né, mas, graças a Deus, o tempo todo, a minha vida toda, praticamente toda, eu sempre estive em Caratinga. Saí para estudar um tempo, mas voltei, coisa rápida. Bacana. Qual que é a formação do Léo? Eu sou advogado de formação, né, me formei na FADVALE, a Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce, em 1998. Portanto, há quase 24 anos. Exatamente. Já de formado, né? Pois é, Léo. E você chegou a atuar como advogado? Como é que foi assim, o porquê da escolha, né, de ser advogado? Na verdade, Lucas, eu já trabalhava, eu comecei a trabalhar muito cedo. Pra você ter noção, aos 16 anos de idade, eu fui emancipado para poder ter uma empresa no meu nome. E logo em seguida, eu entrei na faculdade. Né? Então, escolhi o direito, porque dentro do ramo do direito, é um ramo muito amplo, dá uma noção muito grande para todas as pessoas em todas as áreas de profissão. Né? Como eu já trabalhava no ramo de automóvel naquela época, eu lidava muito com contratos, muito com as coisas vinculadas aos negócios, né, jurídicos das empresas que eu tinha naquela época, né, da empresa que eu tinha. Então, o direito foi assim uma escolha pelo leque, né, da profissão. Pelo leque que tinha na época. Eu gostei muito, me identifico muito com o direito e tenho não só boas recordações do período de faculdade, mas grandes ensinamentos que perduram até hoje. Mas você chegou a fazer algum serviço enquanto advogado? Não cheguei a atuar diretamente, né, como causídico, a não ser extrajudicialmente, em orientação. Fiz a prova do OAB logo que formei, né, passei na prova do OAB. Certo. Tenho a OAB até hoje, estou dentro da OAB. Regular, né, regular com a OAB, na Ordem dos Advogados. Mas, propriamente como advogado, eu não cheguei a trabalhar. E aí, você disse que aos 16 anos teve, né, a primeira empresa. Conta pra gente como é que foi. Olha só, Lucas, eu já trabalhava antes disso um pouco com meu pai. Eu acompanhei meu pai desde cedo, né? Acompanhava o pai desde pequeno, desde os 12 anos de idade, 11 anos de idade. E meu pai não tinha empresa constituída naquela época. Né? Ele era bem informal. Comprava e vendia automóveis usados. E quando deu os meus 16 anos, isso foi em julho de 1990, eu fui trabalhar regularmente com ele. E aí o convenci da gente montar uma empresa. Regularizar o processo. Regularizar tudo direitinho. E ele se sentiu convencido. E eu fiz, né, o processo de emancipação para poder montar, né, para poder constituir empresa no meu nome, porque somente quem tem mais de 18 anos é que pode ter empresa no nome. E dali para cá, a gente continua dentro do ramo empresarial até hoje. Pois é, e essa empresa, né, aos 16 anos, é um fato bem diferente, né? 16 anos, está começando a vida, então já começou, você exatamente começou muito cedo no empreendedorismo, né? Seria a Canarinho Veículos com 16 anos? Uhum. Exatamente, Lucas. Canarinho Veículos, né? Porque meu pai começou a trabalhar com automóvel e esse apelido de Canarinho, ele adquiriu quando ele tinha uma oficina, antes de automóvel, ele tinha uma oficina de molas de caminhão, lá no Posto Caratinga. Ele adquiriu esse apelido lá e começou a trabalhar com automóvel em 1977. Olha, um dos pioneiros, então. Sim, um dos pioneiros do setor, do segmento.
E fui o acompanhando na oficina de molas, bem pequeno, e depois com o automóvel. E criança é muito curiosa, né? Então eu gostava de automóvel. De seguir o pai, né? E gosta de seguir o pai. E naquela época ainda, automóvel sempre, naquela oportunidade, o automóvel tinha uma representatividade muito grande no consciente coletivo, no consciente das pessoas, né? E, quer dizer, dos meus amigos, basicamente, eu fui um dos que começou a trabalhar primeiro, né? Então, isso, eu tinha meu estudo, tinha faculdade, teve época que ainda eu fiz o tiro de guerra durante a faculdade. O lazer, né? O lazer, né? A escola, enfim. O esporte também, que eu estava sempre envolvido. E trabalhar era primordial, porque tinha que ter um dinheiro para poder chegar no final de semana, sair, né? E sem precisar de ficar dependendo diretamente de ficar pedindo dinheiro, essas coisas todas, né? Pois é, e a Canarinho Veículos, né, teve um sucesso grande, porque nesse segmento foram muitos anos trabalhando aqui em Caratinga, não é isso, Léo? É verdade, Lucas. Olha, nós começamos lá no escritório onde está situada hoje a MPG Soluções Imobiliárias, que é o imóvel do meu pai, ali no centro, em 1990, quando eu comecei. Uhum. Eu trabalhei lá com ele até 1998. Em 98, nós construímos um imóvel, né, aonde ficou a Canarinho Veículos, até o término dela, né? Isso foi em 1998 e, precisamente, eu decidi finalizar um negócio de automóvel no ano de 2004 para 2005. Claro que decidi de finalizar de uma maneira mais direta, porque os negócios tinham um volume muito grande. E aí fui entrando no ramo de motocicleta, juntamente com o ramo de construção civil, e fui deixando um pouco o ramo de automóvel de lado. Mas eu nunca, de fato, deixei o ramo de automóvel. Até hoje, nos dias atuais, eu ainda tenho carros para vender, tenho alguma coisinha para vender, porque nós que somos comerciantes, a gente precisa, né, de estar comprando, estar revendendo, para poder sobrar um pouco, para poder manter as despesas, né? Pois é, e você falou também da questão do ramo imobiliário, né, de construção civil, é também um diferencial junto com essa questão da venda de automóveis. Você também teve o início na área de construção civil, que fundou a empresa que era a Elo Construtora. Elo Construtora. Fala pra gente. Fui convidado em 2001, eu fiz um curso chamado Empretec. Foi o primeiro Empretec de Caratinga, isso há 21 anos atrás. Logo em seguida, peguei o meu maior concorrente da época e o convidei para a gente montar uma terceira loja de automóvel. A minha loja era a que mais vendia, a dele era a segunda que mais vendia, e aí eu entendia que se a gente juntasse, a gente conseguiria ter um sucesso nesse negócio. Veio enchente em 2003, em 2004, a gente acabou perdendo vários carros dentro da loja, e em 2004, esse mesmo sócio, juntamente com outro, né, que é o Marco Aurélio, né, da Lelo Veículos, e o Ednilson Soares, nós resolvemos montar a Elo Construtora. Isso em 2004? Em 2004. 2004, certo. Essa empresa, ela deu vários frutos. Trabalhamos no ramo da edificação, né, no ramo também de obras públicas. E dessa empresa gerou outras empresas, geraram loja de material de acabamento de construção, né, empresa de pavimentação asfáltica. Isso perdurou até o ano de 2011. Em 2011, nós resolvemos encerrar as atividades dessa empresa por questões, vamos dizer assim, estratégicas. Individuais também. Questões individuais, exatamente. Sim. E logo em seguida eu me vi exclusivamente no ramo da construção civil. Aí eu fui montar a empresa sozinho, né? Ou seja, você continuou no segmento, mas com a sua própria empresa saindo da sociedade. Mas com a minha própria empresa. Na verdade, ainda fiquei um tempo com o Lelo, até 2015, e de 2015 para cá estou sozinho nela. Teve ainda também, né, o advento nesse intervalo, na época da Elo Construtora, nós nos tornamos também concessionários de motocicleta, na época da Suzuki. Ah, interessante. Né, nós chegamos a ser o maior grupo Suzuki do estado de Minas Gerais, com 17 lojas. Então, era assim, uma vida empresarial, ainda muito jovem,
33, 34 anos de idade. Ao todo, nós chegamos a ter 234 funcionários naquela oportunidade, somado os funcionários da Suzuki, né, da Sigma Motos, com os da Elo Construtora. Eram 8 CNPJs diferentes, em ramos diferentes, em ocasiões diferentes. Entendi. E no ramo de construção civil, você hoje fundou a MPG em 2015, né? Como foi dito? Em 2011, fundei a MPG. A MPG. Certo. E fiquei de sócio com o Marco Aurélio até 2015. E de 2015 para cá, estou sozinho. Mas eu gostaria de destacar também que, paralelamente a esse setor de construção civil, de vendas de automóveis, como foi dito aqui, o Léo também foi presidente da SIC e também do Esporte Clube Caratinga. Fala pra gente, Léo. Lucas, o Esporte Clube Caratinga, final de 2009, eu voltei para lá para jogar um tênisinho, e justamente no momento que estava tendo a eleição, e eu fui criado no Esporte Clube Caratinga, né? Grande parte, eu posso dizer a você e a todos os telespectadores que a minha formação de caráter, né, grande parte da minha formação do meu caráter, eu devo ao Esporte Clube Caratinga. O convívio, né? O crescimento ali. Porque naquela época, quando a gente era jovem, não tinha outra alternativa a não ser o esporte. Né? Não existia internet, não existia nenhuma outra alternativa de entretenimento. Não tinha cinema, não tinha... As coisas eram muito rudimentares. Então, o esporte era muito latente, né, na sociedade. Nas escolas, tinham campeonatos de escola, tinham grêmios estudantis. Então, lá no clube, como eu morava muito próximo, eu saía da escola, já ia para o clube e ficava no clube o dia inteiro. Então, a gente cria uma vinculação com o clube muito grande. E aos meus 35 anos de idade, 34 para 35 anos de idade, eu estava lá e aí participei da eleição, que já praticamente estava definida, acabei ganhando. E as pessoas acharam, acreditaram que podiam confiar em mim naquela época. E foi uma época que o clube estava com uma certa dificuldade, né? Uma dificuldade, né, financeira, uma dificuldade de controle, de comando. E apliquei um choque de gestão bem pesado lá, né? Naquela oportunidade. Mas conseguimos, pelo menos, o objetivo necessário, que era trazer para os trilhos, né? Organizar toda a parte estrutural, de pessoal, de gente, de equipe, de pessoas que trabalhavam, dos associados, enfim, tudo aquilo que não estava de acordo, que pude fazer dentro do estatuto, dentro daquilo que determinava, eu acabei fazendo e... Tem frutos disso lá até hoje, né? Tem frutos disso lá até hoje, como a portaria, que era uma portaria complexa, né? Enfim, a gente terceirizou essa portaria para a equipe de fora. Enfim, várias coisas que valeram a pena. E eu tinha uma satisfação muito grande, porque eu fui criado lá, então eu sentia que era como se eu estivesse devolvendo para o clube... Uma gratidão, uma gratidão daquilo que eu recebi lá, né? E foi um momento assim foi um bom momento, um excelente momento, né? E muitas pessoas fizeram parte da minha história dentro do Clube Caratinga, né? Muitas pessoas me inspiraram lá, né? Pessoas que, né, já nem aqui estão mais, né? Mas que foram fundamentais para que até naquele processo de eleição eu conseguisse ser vitorioso. Em relação à SIC também, você teve participação como presidente? Sim, a SIC foi até mais recente, né? A SIC eu acabei assumindo em 2018, e lá é um triênio, né? São 3 anos, então fiquei 18, 19 e 20. Peguei ainda a pandemia, no primeiro ano de pandemia. E a SIC, diferente um pouco do Esporte Clube Caratinga, eu já participo indiretamente e diretamente desde os 24 anos de idade. Porque entra a questão comercial, né? Porque entra a questão comercial. Então, de uma certa forma, tanto como conselheiro, como diretor, eu estava sempre com aquele grupo que trouxe a associação comercial até quando eu peguei.
são amigos, são pessoas que a gente tem relacionamento de amizade, né? Porque quando você assume uma entidade sem fins lucrativos, você faz uma doação do seu tempo, né? Interessante. Você não é remunerado, e as demandas que uma entidade dessa tem são demandas grandes e importantes, porque é um segmento de representação de todo o empresariado. Então, quando chegamos lá, nós tínhamos 108 associados. Ou seja, empresas. 108 empresas. 108 empresas associadas à entidade. Certo. E quando eu nós deixamos 452 empresas, nós chegamos a mais de 500. Chegamos a 508 e, quando eu finalizei o mandato, 454. Entrou com 100 e foi para 400. 450 na hora que entreguei. Então, foi feito um trabalho de reestruturação, um trabalho da área comercial, um trabalho de reposicionamento da marca, né? Mudança de layout, mudança de marca. Né, com os comerciantes, né, com de contato com os comerciantes, de posicionamento da entidade. Foi um tempo também muito interessante, deu muitos frutos. Continuo lá ainda como vice-presidente da entidade, segundo vice-presidente, né? E assim que ela é muito importante para a comunidade. Muito bem. Antes de a gente falar sobre política, eu gostaria que o Marquinhos jogasse na tela para a gente aí, joga na tela o Instagram do Léo Canarinho, né? O Leonardo Sattler. Olha lá, @LeonardoSattler_, né? Essa é a página no Instagram. A gente, antes de falar sobre política, eu gostaria de mostrar aqui, tá lá, ó. Cristão, servo de Deus, marido, pai de patriota, né? Empresário, pai e patriota, empresário conservador de direita. Abaixa um pouquinho, por gentileza, Marquinhos. Dá para ver algumas fotos, né? As publicações do Leonardo Sattler, né? Sempre ali com o presidente Bolsonaro, né? O atual presidente. Tem vários assuntos. Pode passar aí mais, pode passar mais. Dá para a gente ver. Então, assim, de forma geral, evidentemente, olhando o Instagram, já podemos interpretar que Leonardo Sattler, né, é direita. Ou seja, apoia o presidente Jair Bolsonaro? Com certeza, Lucas. Na verdade, essa nomenclatura direita e esquerda ela ficou esquecida no Brasil durante muitos anos, né? Foi através do presidente Bolsonaro que se criou, que a direita acordou. Certo. Né? Eu costumo dizer o seguinte, antes disso, nós considerávamos, por exemplo, que o PSDB era um partido de direita, ou de centro-direita, né? Então, e a direita está presente no mundo inteiro, a esquerda presente no mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos, o Partido Republicano é da direita, o Partido Democrata é da esquerda, não é verdade? E as pautas da direita são muito bem definidas, né? Deus em primeiro lugar, família, né? Liberdade, tolerância, né? A tão tolerância que a esquerda prega é a direita que, de fato, executa. Então, assim, então, ser de direita não quer dizer que ser contra pessoas da esquerda. Quer dizer que é contra ideologias e comportamentos de pessoas da esquerda. É um pouco dúbio, parece que é, mas não é, porque tem pessoas que estão na esquerda, mas sem saber definitivamente essa diferença. O pessoal vai mais por conta de um fla-flu, por conta de uma disputa, você é de um lado, eu sou do outro. Ele não vai com o calor da emoção, no calor não vai pela razão, né? Não vai pela razão. É importante analisar os fatos, é importante analisar cada detalhe, para poder saber exatamente o caminho que nós estamos. Nós estamos, Lucas, na eleição mais importante do mundo. Porque se a gente analisar, se nós traçarmos uma linha vertical dividindo o mundo, nós estamos no Ocidente, né? E o Brasil é uma das poucas resistências da direita, e dentro de um país democrático, que ainda tem. Porque o nosso país é um país muito representativo no mundo,
É um país que alimenta muitas pessoas, que tem um agronegócio pujante, né? É um país de 210 milhões de habitantes. E é um país com uma democracia extremamente consolidada. Temos visto aí agora, né, algumas discrepâncias, especialmente em relação ao Supremo Tribunal Federal, que é o guardião das leis, né? Ele, na sua concepção, o Supremo ele deveria e deve, né, como função precípua, guardar, assegurar tudo aquilo que está na Constituição, mas nós temos visto movimentos dentro do próprio Supremo, movimentos políticos, movimentos de posicionamentos políticos e movimentos, inclusive, do próprio Supremo fazer leis, ou seja, de mudar a função dele de julgador e de norteador dessas leis para executor de leis, executor de normas e de regras. E isso tem causado, né, um desgaste muito grande, tem causado. Justamente o efeito Jair Messias Bolsonaro tem causado isso. Porque essa eleição agora, ela trata-se de não somente de uma eleição para presidente, não somente de direita e esquerda, mas em relação à nossa própria liberdade. Porque a rede social, ela trouxe à tona, em tempo real, aquilo que as pessoas falam e fazem. Então, agora mesmo, há um mês atrás, nós vimos aí várias declarações do Lula, por exemplo, cravando e afirmando que vai, sim, regular os meios de comunicação. Né? Várias declarações, algumas declarações dele, dizendo que é totalmente a favor do aborto. Várias declarações de que a classe média tem coisas demais que não precisava ter. Então, são declarações preocupantes do ponto de vista democrático. Né? E nós vemos que o sistema, né, vamos dizer, o sistema constituído, né, que a gente chama de establishment, ele trabalhou incessantemente para poder descondenar, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, a ponto dele poder concorrer a uma presidência da República. Então, isso, de fato, para aquelas pessoas que estão atentas, estão acompanhando, estão, de fato, analisando, é uma incoerência muito grande. Não é verdade? Porque essa descondenação, ela não foi porque ele é inocente. Ela foi porque houve uma situação de suspeição, um levantamento de suspeição do juiz Sérgio Moro, lá na primeira instância de Curitiba. Mas lembrando todos nós que ele não foi condenado apenas por Sérgio Moro. Ele foi condenado pelo Tribunal Regional TRF4, e foi mantida a condenação pelo STJ, e foi mantida a condenação também pelo STF. Mas, passado algum tempo, né, o fato de você mudar, né, de mudar o viés da política macroeconômica, o viés da política que estava sendo acostumada desde Fernando Henrique, isso causou um choque muito grande nas pessoas que já estavam se alimentando desse sistema. E Bolsonaro trouxe uma esperança. Tanto é que ele ganhou a política. E se a gente voltasse o tempo 4 anos atrás, as pessoas riam desse homem. Mas, cara, vai querer ser presidente da República? Não tem nada, não tem partido, não tem dinheiro, não tem nada. É só voltar 4 anos certinho. Ele era motivo de chacota. Por que ele conseguiu? Porque ele conseguiu levar o sentimento de esperança para a população. E aqueles que votaram nele não estão decepcionados com ele. Fazem críticas pontuais,
críticas em relação à fala, em relação à postura, em relação à liturgia do cargo, mas em relação à honestidade, em relação à gestão, em relação à qualidade da gestão, em relação a pessoas. Então, nós não vamos conseguir colocar nenhum presidente, nenhuma pessoa perfeita lá, porque não existe pessoas perfeitas. Todos nós somos imperfeitos. Mas cremos que o trabalho que ele tem feito é reconhecido pelos eleitores dele, de uma maneira geral, e reconhecido mundialmente, reconhecido em todos os lugares. E, com esse espírito, ele motivou e tem motivado pessoas como eu a participar do processo político do Brasil, a entrar para a vida pública, que é uma decisão muito séria. Envolve uma gama de coisas quando você se propõe a participar. Colocar o nome na vida pública é uma responsabilidade, não é isso? Muito grande, Lucas, porque é você se colocar num ambiente ao qual se tornará público. E a sua vida particular sendo pública, automaticamente a gente vai enfrentar coisas que quem está na vida particular não vai enfrentar. Só que isso é uma variável já avaliada por mim há um bom tempo. E o mais importante é quando a família está de acordo. Apoia, né? Apoia. Porque a esposa tem que estar alinhada com isso, né? Com essa decisão. Sem o apoio da esposa, fica muito difícil trabalhar na vida pública, porque envolve muitas questões. Muda as suas atividades, né? Muda os seus horários, muda, né, as pessoas que começam a se relacionar com você. A vida profissional também, que passa a ser a vida profissional, mais apertada, né? Ela passa a ser mais apertada, porque você acaba tendo que criar agendas que você não tinha. E a vida profissional já é tão corrida, já é tão espremida, né? Então, assim, tem que ser uma coisa que está justamente alinhada com a família, alinhada com Deus, em primeiro lugar, e alinhada com a família, em segundo lugar. Porque eu sempre falo, Lucas, a vida nossa aqui é muito curta para que você não possa participar, se você tem alguma vocação para isso e vontade de fazer, porque tem a ver com disponibilidade e disposição. Tem muitas pessoas que têm vontade de participar, mas não têm disponibilidade, não têm tempo. Outras pessoas têm disponibilidade, mas não têm disposição. Falam, não vou mexer com isso. E a política sempre foi muito pejorativa na vida das pessoas. As pessoas enxergam o meio político como um lugar muito ruim. E nós temos que fazer isso mudar. É necessário que isso mude. É necessário que isso mude de uma maneira paulatina, de uma maneira devagar, de uma maneira, mas que a gente vá tendo esperança nas pessoas que podem contribuir de uma forma melhor. E o Léo, nós estamos acompanhando aqui, o Léo é pré-candidato a deputado federal. Por que você escolheu ser pré-candidato a deputado federal e não estadual, por exemplo? Olha só, Lucas, quando você vai se colocar na política, você vai buscando conversar com várias pessoas dentro do cenário político que envolve partidos. Então, obviamente, pelo fato de eu defender valores cristãos, princípios e valores cristãos que são voltados para o espectro da direita, eu busquei oportunidades para sair como candidato a deputado estadual nesses espectros. Porém, não houve uma articulação, uma composição que me levasse nesse caminho como deputado estadual. Até porque nós também já tínhamos outras pessoas em Caratinga já pleiteando o cargo de deputado estadual. Né? Nós temos o doutor Giovanni, nós temos o Léo Condé,
né? Nós temos pessoas que já estão como deputado estadual. E, curiosamente, né, para minha surpresa, eu tenho um relacionamento muito grande com um amigo em Viçosa, e esse amigo em Viçosa, ele, através dele, eu conheci um deputado estadual, que é um bolsonarista, e é um deputado de primeiro mandato, ele está indo agora para a reeleição, e uma pessoa ao qual eu me identifiquei. E ele, como deputado estadual, ele tinha necessidade de ter junto com ele, para poder ajudá-lo em votação, um nome para deputado federal. nome para deputado federal. E por ser bolsonarista, e por estar alinhado aos princípios do presidente Bolsonaro, e ele é um coronel do Exército, é um homem de muita integridade, de muita seriedade, ao qual eu identifiquei muito com o estilo dele. E, através dele, ele conseguiu a vaga para a candidatura no Partido Liberal. Porque não é somente você querer ser candidato, é o partido te aceitar. O partido tem que aprovar também Ele vai ter que decisão, aprovar a decisão no momento da convenção do partido. E isso foi uma das minhas preocupações, ao qual o coronel Henrique, que é esse deputado estadual, que é aquele que me colocou no PL, e é aquele ao qual eu vou apoiar, e é um homem que é um médico veterinário, é um homem que tem ramificações dentro do Exército e tem uma pauta muito bacana de escola cívico-militar. Ele faz muito trabalho dentro da agricultura, né? Mora em Viçosa, é de Barbacena. Os valores e princípios dele são parecidos com os meus valores e princípios. É um homem de palavra, é um homem que fala e assertivo, que é o que a gente precisa dentro da política. Nós precisamos... o que eles chamam de nova política nada mais é do que você querer ser... buscar ser honesto dentro da política. As pessoas estão tão decepcionadas com a política, de uma maneira geral, que sequer alguns podem pensar, olha, a política não tem jeito. Não tem jeito. Só de 4 em 4 anos eles aparecem aqui, né? E assim, o coronel Henrique foi responsável por isso, não somente por me colocar no partido, mas por garantir a minha candidatura junto ao presidente do partido regional. Que isso faz toda a diferença. Imagina você entrar, disputar, lançar como pré-candidato, trabalhar aí 5, 6 meses e na convenção do partido, o partido não homologar o seu nome para ser candidato. E não tem apoio desses parceiros também. É uma situação complicada, né? Complicadíssima, né? Então, a condição que eu estabeleci para ir para o PL junto com o coronel foi justamente a garantia da minha vaga de candidatura. Então, nós reunimos com o presidente do partido, que é o deputado Zé Santana, a gente chama de deputado, mas ele é um senhor, é um homem extremamente generoso, gentil, competente, e foi deputado federal 11 mandatos. É um homem experimentado na política, é um homem muito sério. E esse homem, antes da gente dar o pontapé inicial da pré-candidatura, nós fizemos esse alinhamento. Claro que esse alinhamento ele é todo formal que eu digo, aliás, ele é todo informal, né? É uma conversa, é um bate-papo. Primeiro contato, né? É um contato, é um primeiro contato, é um contato, mas que serve de... Porque na política é assim. O homem que, na política, eu digo, nos altos níveis da política, a palavra é o que manda, né? A palavra, ela é tudo. A palavra é tudo
em todos os aspectos, né, Lucas? Mas nos altos graus da política, Principalmente. quando um homem chega a ser presidente de um partido, é porque ele é homem de palavra. Então, nós alinhamos essa palavra, né, eu e o coronel, né, e a assessoria do coronel, a minha assessoria, para que ele pudesse garantir, né, em função do pedido do coronel, obviamente, Sim. e por isso escolhi sair como federal. Né? E também vendo que a nossa cidade de Caratinga não tem um candidato de Caratinga, que mora em Caratinga, que é de Caratinga e que está aqui desde bebê, nascendo, criando, né, rodando, conhecendo a cidade, criando. investindo, gerando empregos, fazendo acontecer. Então, é uma maneira de instigar a população, o caratinguense, a falar, olha, temos uma opção. Pois é, e diante desse cenário que você está falando aqui, de Caratinga, um candidato de Caratinga, você pretende, o seu campo político é somente Caratinga ou na região também? Como é que vai ser esse trabalho? Porque ainda você é pré-candidato, né? Não pode falar que é candidato. Olha só, nós estamos com toda uma estrutura de assessoria, verificando, através do PL, quais cidades da nossa região não têm candidato pelo PL. Nós já descobrimos que o Vale do Aço não tem. E que Manhuaçu também não tem. Né? E que Viçosa também não tem. Né? Então, o que acontece? Através da nossa assessoria, nós vamos tentar, com os prefeitos dessa região, embora a gente sabe que todos os prefeitos, todas as pessoas que já estão no processo político, que já têm cargo eletivo, e os próprios deputados que já são eleitos, os próprios deputados já saem em vantagem dos pré-candidatos que nunca participaram. É a primeira vez que eu entro na política, é a primeira filiação minha partidária. Eu nunca fui filiado a um partido político. Primeira vez. Então, nós estamos analisando para poder verificar se os prefeitos que foram eleitos através do efeito Bolsonaro, se eles vão devolver para o Bolsonaro, agora, o apoio aos candidatos do Partido Liberal para o Bolsonaro. Porque o grande objetivo, Lucas, é nós formarmos uma Câmara dos Deputados ao qual o presidente tem uma base de apoio consistente para aprovar os projetos, as reformas do país, os projetos, o orçamento, as leis, que tanto o país precisa para avançar. Coisa que foi difícil nesse mandato do presidente. Por quê? Muita gente contra, né? Poucos parlamentares preparados para esse novo cenário, né? Um cenário de você não querer nada em troca, um cenário de você votar em favor do seu país, um cenário de você votar em favor daquilo que é melhor para a sua nação. Você não pode misturar política. Hoje mesmo eu estava vendo um problema, né, que está tendo em Recife, né, uma chuva torrencial em Recife, mortes e tal. O governador de Pernambuco sequer apareceu lá para poder estar junto com a comitiva do governo federal. O presidente colocou à disposição Exército, Forças Armadas, Força de Segurança Nacional, Defesa Civil, deixou tudo à disposição. E o governador, por ser contra politicamente, não apareceu. Quer dizer, está colocando política na frente de coisas mais importantes, como a vida das pessoas. E não pode ser assim. Tem que mudar. E para mudar tem que ter gente nova. E tendo gente nova que tenha capacidade, que tenha condições de representar a região, né, o estado de Minas Gerais e o nosso país. É isso que nós precisamos. É isso que é o sonho de todo brasileiro. É ver uma política com menos... ver uma administração pública entre executivo, legislativo e judiciário com menos politicagem e com mais eficiência. Claro que nós passamos agora 2 anos de pandemia, né? E, coincidentemente, um ano de uma guerra na Ucrânia e, justamente agora, um ano eleitoral.
Então acaba tudo, né, virando política e o país fica, de certa forma, um pouco mais lento. Né? Mais lento. Mas é um governo que a gente acredita, é um governo que tem feito muita coisa e eu estou me colocando à disposição de Caratinga e da região. E eu preciso, e para poder ter uma eleição, né, tem que ter pelo menos 60 mil votos. É fácil? Não. É possível? É. O que precisa? Trabalho, falar, é o que nós estamos fazendo aqui. As pessoas têm que conhecer. Conhecer o quê? Qual que é a sua intenção, qual que é a sua história, histórico, né? O seu histórico, por que você está nisso. Primeira pergunta que eles fazem, por que você vai mexer com política? Os amigos a gente fala isso. Né? Ó, mexer com política porque nós temos que mudar o que está aí. Né? Mudar são os mesmos candidatos, todo de 4 em 4 anos, são as mesmas pessoas, e Caratinga, nisso tudo, nós não estamos vendo a cidade prosperar da maneira que ela poderia prosperar, tal qual nós vemos cidades vizinhas nossas, do nosso porte, prosperando. Por falta de representatividade. E quais são os projetos pontuais do Léo Canarinho para Caratinga? O que o Léo pretende, caso seja eleito para deputado federal, trazer para Caratinga? Primeira coisa, Lucas, que eu pretendo é estar na base do governo e me relacionando com os deputados do alto clero, ou seja, e com o executivo. Estar bem próximo do executivo, votando junto com o executivo. E o projeto mais importante que eu pretendo trazer é fazer uma mobilização entre governo federal, estadual e alguns deputados da bancada do governo para nós discutirmos, além do prefeito que Caratinga, né, de Caratinga, para nós discutirmos qual é a maior demanda da cidade. Ou seja, você vai alinhar esse contato para poder trazer, ver a demanda e a partir daí trabalhar, no Mas caso. é porque é o seguinte, Lucas, a gente vê que a maior demanda hoje está na área da saúde. Nossa cidade está muito carente na área da saúde. A ponto de pacientes que têm um problema de coração ter que ser transferido. Né? O atendimento de quem tem um problema cardíaco, ele é rápido. E uma questão de 40 minutos, essa pessoa, 1 hora, 1h30, essa pessoa pode perder a vida. Né? E não estou falando que a cidade não tem nenhum atendimento, não é isso. Eu estou falando que ela precisa de um atendimento de ponta. Nós temos que ter um atendimento que não perca para nenhuma outra cidade da nossa região. Só que isso tem que ser um fenômeno que vai agrupar toda a cadeia estadual, municipal e federal. E que não precisa de ter só patrono, não é o Léo que vai trazer. É o Léo e mais 3, 4 deputados. Com o aval do governador e do presidente. Com o aval do governador e do presidente. Trazer um projeto robusto para Caratinga. Trazer uma obra, por exemplo, que vai impactar a cidade. Porque através da educação vem também, além da prestação de serviços para as pessoas, vem uma série de outras coisas juntas. Verdade. Vem a hotelaria, vem o comércio, né? Vem pessoas... Imagina uma pessoa ter que sair de uma zona rural para poder pegar uma ambulância, para poder ir a Muriaé, para fazer um trabalho. É muito delicado. E nós temos tudo para isso, temos bons médicos, bons profissionais. Agora, tem que ter alguém para organizar isso, porque senão a gente fica apenas apagando incêndio, sem resolver os problemas da cidade. Então, penso, isso é um dos projetos. Sim. Esse primeiro projeto, então, seria reunir o governo federal, o governo estadual, municipal, alinhar o que precisa na área da saúde, por exemplo, focar na melhoria. Esse é o primeiro projeto. Esse é o primeiro projeto. Esse é um projeto mais importante, porque é um projeto desgastante e que vai envolver toda a comunidade. A comunidade médica vai estar presente. Os investidores. Né? Os investidores, né? O município. Enfim, nós temos que trazer algo que funcione
que funcione do ponto de vista prático e com a qualidade de um país de primeiro mundo. Nós temos tudo. Dinheiro não é o problema, desde que você apresente um projeto crível, viável e que dê retorno. Dinheiro não é problema para o governo federal, né? Para o governo estadual e para o governo municipal. Quando junta os três entes, fica muito mais fácil de fazer. E a nossa cidade ela é muito carente mesmo na área da saúde. Ô, Léo, só para a gente destacar, você falou da questão do empreendedorismo no início, né? E falou da importância das empresas, do segmento empresarial também. Caratinga está fora da Sudene. A Sudene, a gente sabe que é muito importante, já tem cidades aí que estão colhendo frutos com a chegada da Sudene. Caratinga está fora. A gente sabe que alguns parlamentares, né, estão aqui, mas a cidade está fora da Sudene. Na sua visão, o que representaria para o município estar da Sudene e caso o Léo esteja como deputado federal? O que você pode fazer para melhorar essa situação, para trazer investimentos? Porque a falta aí da Sudene, isso piora o cenário, né? Essa pergunta é uma pergunta excepcional, Lucas. É um assunto muito delicado, um assunto importante. Sendo eleito, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar os deputados que foram parte, fizeram parte do projeto de emenda constitucional que incluíram esses municípios, Governador Valadares, né, Teoflotone. Aqui na região, Santa Rita, Inhapim, Piedade, Caratinga e Caratinga fora. Santa Rita, Piedade, Caratinga. Porque procurar esses deputados para que nós consigamos, né, articular. E isso depende de uma boa articulação. Porque, de uma maneira normal, não vai. Você precisa de estar com acesso ao líder do governo, você precisa de ter acesso ao governo, para que eles possam compreender a perda que a nossa cidade está. Porque, olha só, é muito simples. Estar na área da Sudene permite às cidades que estão elas conseguirem crédito subsidiado. A Sudene, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a princípio foi criado para os países do Nordeste do país. Sim, os estados. Verdade? Né? Os estados do Nordeste do país, porque por lá tinha aquela questão da seca violenta, então eles precisavam de um amparo. Salvo engano, ela foi criada no período militar. E agora, com esse problema que teve dessa barragem, desses problemas que acometeram aí a nossa região, houve uma mobilização dos deputados de Teoflotone, especialmente de Teoflotone, né? E também pessoas que foram relatores desse projeto. E por que Caratinga ficar de fora? Por que Caratinga ficou de fora? Né? Não tem justificativa plausível. Não tem. Agora, a perda é muito grande, porque, imagina, esses dias mesmo eu estava conversando com um grupo de amigos, empresários, eles estão montando uma usina energética, uma usina fotovoltaica energética de médio porte. Certo. É um empreendimento de 5 milhões de reais. E o pessoal falou, olha, Léo, vou montar em Santa Rita de Minas. Por quê? Porque o juro do Banco do Nordeste é 4,75% ao ano. E se pagar em dia, dão 15% de desconto no juro. E lugar que não tem, a título de comparação, seria o quê aqui? Pelo menos o dobro. Ou seja, há uma falta de atenção dos deputados em não colocar a cidade na área. Houve uma falta de atenção. Houve uma falta de atenção. Houve uma falta de atenção, uma falta de zelo, uma falta de cuidado com a nossa cidade. É inadmissível Caratinga ter ficado de fora. Eu não estou aqui procurando culpados. Eu estou aqui falando do fato de Caratinga não estar na Sudene. O culpado, a população, ela vai procurar se informar. Inclusive, agora é a hora da população se informar. Se informar em quem vai votar. Em quais projetos os deputados que são votados aqui votam. Em quais leis esses deputados votam. É muito importante saber
se o deputado que cada um de nós, de vocês, telespectadores, internautas, população de Caratinga, região, aonde que o deputado que cada um de vocês escolheu votar, em quais pautas ele vota. Pegar o nome dele na internet e verificar quais projetos ele votou a favor ou votou contra. Isso é muito importante. E se as pessoas fizerem isso, elas vão ter muita surpresa e vão procurar algo novo, alguém novo, que possa realmente representar de maneira adequada os interesses de Caratinga e de região. A nossa região é uma região pobre. Ela precisa de representatividade. E não é possível que somente Caratinga não consegue fazer um deputado federal. Para isso, nós temos que nos unir em volta de um nome, clamar a cidade, clamar os cidadãos, clamar as pessoas a se juntarem e acreditarem na nossa proposta. Então o Léo é um novo nome, é uma história nova, vida nova daqui para frente. É uma história nova, é uma história nova. Né? É uma história nova, é uma proposta nova e é uma proposta que tem tudo para dar certo. Depende do eleitor, depende da confiança desse eleitor. E detalhe, Lucas, é muito difícil sair como pré-candidato pela primeira vez. Principalmente concorrendo com essa campanha, né, de deputados que investem muito recurso. Né? O Léo vai investir muito recurso na campanha? Pouco recurso. Vou investir pouco. Não vou investir muito. E difícil concorrer com aqueles que já são deputados e votados na cidade, porque eles já mandaram emendas durante 4 anos, eles já fizeram relacionamentos durante 4 anos. Né? Então, você ser novo, eu não estou saindo como pré-candidato apoiado por ninguém. Eu só estou sendo apoiado pelo presidente Bolsonaro, por conta de ser do partido dele. Agora, lideranças locais, nenhuma liderança local. Né? De certa forma, é admissível, é compreensível, porque eles já têm as histórias deles, né? Já têm os relacionamentos anteriores. A gente tem que respeitar todo mundo. Mas uma votação expressiva num candidato daqui, sem apoio de ninguém, ela é muito importante. Porque tem tudo para acontecer uma eleição. Tem tudo para acontecer uma eleição. Às vezes as pessoas acham que não, né? Porque, mas federal tem que ter muito voto, tem que ter 60 mil votos, 70 mil votos. Mas por que não ter? Nosso colégio eleitoral é pequeno. Caratinga, no caso. Né? Mas quando nós pegamos a região toda, e como nós pegamos, se nós conseguirmos o acesso a um colégio que tem densidade eleitoral maior, isso dá para acontecer. Dá para acontecer e não está difícil de acontecer. Porque é interessante para o nosso presidente da República ter pessoas que são alinhadas com as pautas dele. Pessoas que têm condições de representar, né, o local ao qual ele foi eleito, e pessoas que têm condições de subir na tribuna da Câmara e defender os interesses da direita, os interesses da família, os interesses das pautas que são inerentes a todas as questões que envolvem os costumes, que envolvem valores e princípios, e defender as leis e criar leis e defender sem ter que exigir nada do governo. Que é isso que é uma política diferente. Não é porque eu vou defender o presidente que o presidente tem que me fornecer algo em troca, não. Eu vou defender por princípios e costumes. E claro que quando se tem e se cria um relacionamento sadio, obviamente que é uma questão natural você receber algo em troca. Isso é igual a amizade. A gente se conhece aqui agora, faz um relacionamento, né, tem um primeiro contato, depois tem um segundo contato.
Lá no 10º contato, a gente já está com uma determinada intimidade que nos permite aprofundar essa relação. Algo em troca nesse sentido, né? As pessoas quiserem conhecer um pouco mais do Leonardo Sattler, você é aberto, Instagram, como é que funciona esse contato com o Léo Canarinho? Lucas, muito importante isso. Nós estamos precisando muito de vocês nesse primeiro momento, para que nós possamos crescer as redes sociais. Porque esse trabalho, ele precisa ser visto e de uma envergadura maior. A rede social ainda está pequena, então é difícil as pessoas conhecerem. Então é seguir lá no Instagram, Leonardo Sattler _, no Facebook também, Leonardo Sattler _, e no TikTok também, Leonardo Sattler _, e no Twitter também, Leonardo Sattler _. Ou seja, em todas as redes sociais, Leonardo Sattler _, vai ser muito bom, muito necessário, e eu conto com vocês para poder trazer esse engajamento. Conhecer, né, os seus ideais, a sua história, tudo isso é postado nesse conteúdo diário. Você está focando também na internet, né, Léo? Sim. Hoje é a mídia mais barata, né, Lucas? Mais barata, é a forma mais fácil de se comunicar, né? Lógico que nós vamos fazer outras abordagens, mas a mídia social hoje é o caminho que todos estão passando. Para isso, precisa de engajamento. E eu preciso de vocês. Léo, para a gente finalizar, o que o público de Caratinga pode esperar do Léo Canarinho a partir de agora, como pré-candidato e se eleito representante? Primeira coisa, honestidade. Muito trabalho, muita dedicação e verdade. E acesso, acessibilidade. Todos podem ter acesso de conversar, de perguntar, de pedir, de requerer, de solicitar. Tudo aquilo que for correto e adequado e que tiver ao nosso alcance, ao meu alcance, com certeza será feito. E isso independentemente de questão partidária. Porque o fato de apoiar Bolsonaro não impede de atender uma demanda de um adversário político, desde que a demanda seja correta. Ok, muito obrigado pela presença. Você acompanhou, então, mais uma edição do Supercast aqui no Super Canal, o podcast exclusivo da emissora com convidados especiais. Obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro.